Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, nós encontramos no YouTube muitos vídeos com milhares de visualizações, dizendo coisas destituídas de sentido, de racionalidade, fantasiosas e até diabólicas a respeito de Jesus, o Cristo, e também do Novo Testamento. Por exemplo, dizem que Jesus, o Cristo, nunca existiu e que a sua história é a de Tamuz, deus babilônico que existiu 2000 anos antes de Jesus. Dizem que Jesus, o Cristo, foi discípulo de Hillel, fundador de uma das mais importantes escolas de pensamento judaico. Dizem que Jesus, o Cristo, e o cristianismo são farsas. É uma ficção do Império Romano. E tem muito mais. É lamentável isso tudo, porque muitos cristãos que não têm uma estrutura espiritual sólida, e também muitos não cristãos que não conhecem a história, se deixam levar por esses comentários absurdos, fantasiosos, tendenciosos e diabólicos. Desde o começo do mundo, o inimigo tenta combater a verdade, apresentando algo similar, mas falso e apócrifo, porque ele é o pai da mentira. E, infelizmente, tem tido êxito com esse seu intento. Nós resolvemos entrar nessa seara porque o nosso compromisso é com a verdade e também porque não concordamos com essas narrativas que querem banalizar e ridicularizar Jesus, o Cristo, o Filho de Deus e a sua palavra. Portanto, usando de uma linguagem de fácil entendimento, uma linguagem popular, a chamada linguagem coloquial, vamos desfazer essas narrativas absurdas e fantasiosas a respeito de Jesus, o Cristo, e de sua palavra. Então vamos lá. Queridos irmãos e amigos, muitos estudiosos dizem que a história de Jesus, o Cristo, é similar, é igual à história de Tamuz, que viveu quase 2000 anos antes de Jesus. Portanto, dizem eles, Jesus, o Cristo, nunca existiu. Como aconteceu essa similaridade? A nossa história começa lá na Babilônia. E quando falamos de Babilônia, lembramos logo de Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, que diz que Babilônia é a mãe, é a progenitora de toda prostituição e abominações que existe e que existiu na face da terra. Usando outras palavras, o capítulo 17, versículo 5 de Apocalipse diz que tudo que existe de ruim, abominável, nojento, surgiu no começo do mundo, lá na cidade de Babilônia. Babilônia significa confusão. Meus queridos irmãos e amigos, presta atenção
e muita atenção no que vou lhes dizer. Tamuz é citado na Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. E também é o nome do 10º mês do calendário civil judaico e do 4º mês do calendário religioso judaico. O calendário civil é um e o calendário religioso judaico é outro. Portanto, não é uma história da carochinha. Esse personagem realmente e inquestionavelmente existiu. Então, quem foi esse Tamuz cuja história é similar, é semelhante à de Jesus o Cristo? Lá no livro de Gênesis, capítulo 10, onde está a genealogia dos descendentes de Noé, a Bíblia diz que Nimrod foi descendente de Cã, filho de Noé, e o seu nome significa rebelde. Nimrod foi um homem muito poderoso, e segundo está escrito em Gênesis, capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 12, fundou várias cidades que são citadas na Bíblia. O historiador judeu Flávio Joséfos, em sua obra Antiguidades Judaicas, descreve Nimrod como um homem poderoso, tirano, e que procurou de todas as maneiras afastar os homens de Deus, o Todo-Poderoso. O historiador Flávio Joséfos diz que Nimrod construiu a Torre de Babel para se vingar de Deus, porque Nimrod não aceitava o que aconteceu com a raça humana, o dilúvio. O historiador judeu Flávio Joséfos, em sua obra Antiguidades Judaicas, escreveu: Nimrod discursa contra Deus diante do povo. Nimrod discursa contra Deus diante do povo. Olha para os céus arrogantemente e afronta Deus, dizendo: tu não vais nos afogar de novo, tu não vais nos matar novamente. Pode mandar suas águas, que tu não vais nos destruir, como destruiu nossos antepassados. Existia um livro israelita chamado de O Livro do Justo, ou O Livro do Reto, que é citado em Josué capítulo 10, versículo 13, e 2 Samuel capítulo 1, versículo 18, que dizia que Nimrod levou os homens a se rebelarem contra Deus através da adoração de falsos deuses e do culto ao próprio Nimrod, como se ele fosse Deus. Como é sabido por todos, Nimrod criou um sistema religioso transformando a verdade em mentira, confundindo os homens e os levando a práticas condenadas veementemente por Deus o Todo-Poderoso. Babilônia era um poço de lama e podridão, um lugar onde Satanás estava bem à vontade. E esse sistema nefasto, idólatra, enviesado, criado por Nimrod, se difundiu por toda a humanidade. Eu chamo esse sistema de marca da besta. Nós temos um estudo falando sobre isso e logo daremos sequência ao estudo anterior. Procurem em nosso canal no YouTube. Quando o poderoso, rebelde, endeusado, vaidoso e idólatra Nimrod morreu, a sacerdotisa Semiramis, sua esposa mãe,
ele casou-se com a própria mãe. Disse que ele foi para o céu e lá se tornou o grande e inigualável Deus Sol. Semíramis, sua esposa mãe, que segundo a enciclopédia britânica foi a primeira sacerdotisa da história, para se manter no poder e continuar a obra nefasta, diabólica do marido, arquitetou, montou ardilosamente um plano macabro, maquiavélico e diabólico. Qual foi esse plano? Prestem atenção, e muita atenção, meus queridos irmãos e amigos. Tanto a sacerdotisa Semíramis como Nimrod, já falecido, tinham conhecimento do maravilhoso plano de salvação ou redenção elaborado por Deus lá no céu e colocado em prática por Deus, o Todo-Poderoso, logo após a queda de Adão e Eva, pois eles eram descendentes direto de Noé, e esse maravilhoso e singular plano foi passado na íntegra a todas as gerações, chegando até nós. Era um plano, e esse plano tinha um objetivo. Portanto, a sacerdotisa Semíramis sabia da vinda e do nascimento do Messias Jesus, o Cristo. Ela tinha conhecimento do que estava escrito lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e de todo o plano de salvação. Deus, o Todo-Poderoso, não omitiu absolutamente nada de ninguém. O plano de salvação foi passado na íntegra a todas as gerações. Então, em cima da história de Jesus, o Cristo inventou outra história. Qual foi a história que ela ardilosamente e com muita perspicácia inventou? A sacerdotisa Semíramis inventou a história de que tinha ficado grávida milagrosamente, sem relações sexuais, do seu falecido marido, o Deus Sol Nimrod, e que esse filho era a reencarnação de Nimrod, o Deus Sol. Portanto, esse rebento seria também um Deus Sol, o Deus Sol Tamuz. Mas a grande verdade é que a sacerdotisa Semíramis ficou grávida propositalmente de algum íntimo ou de algum plebeu para concretizar o seu plano. Como podem perceber, a sacerdotisa Semíramis ardilosamente criou, quase 2000 anos antes do nascimento de Jesus o Cristo, um falso Messias, inspirando-se na história de Jesus o Cristo. Atenção redobrada, queridos irmãos e amigos, atenção redobrada. A similaridade entre Tamuz e Jesus o Cristo continua. A sacerdotisa Semíramis, certamente inspirada por Satanás, o pai da mentira, não esqueceu de nenhum detalhe ao arquitetar o seu plano. Tamuz morreu na floresta, atacado por um porco selvagem. Por causa desse acontecimento, as mulheres choraram por 3 dias, e depois de 3 dias, segundo a sacerdotisa Semíramis, ele ressuscitou como um Deus, o Deus Sol Tamuz, reencarnação de Nimrod. A data da reencarnação de Tamuz, desabrochando para uma nova vida, é 25 de dezembro.
É por isso que muitas pessoas, sem conhecimento bíblico, sem conhecimento da história, e querendo propositalmente torcer a verdade para aniquilar, banalizar e ridicularizar a história de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, dizem empolgadamente que a história de Jesus, o Cristo, é a história de Tammuz, e que Jesus nunca existiu. E é justamente o contrário. O Deus Sol Tammuz, reencarnação de Nimrod, era também adorado em Israel. E isso era uma abominação para Deus, o Todo-Poderoso. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 13, do versículo 13 ao versículo 16, Ezequiel, capítulo 8, do versículo 13 ao versículo 16, a Bíblia registra as mulheres fazendo rituais pagãos e chorando por Tammuz na porta do templo, e os homens de costas ao altar de Deus, adorando ao Deus Sol Tammuz. A sacerdotisa Semíramis, após sua morte, também foi endeusada, recebendo o nome de Rainha do Céu. A sacerdotisa Semíramis recebeu os seguintes nomes: em Israel, Astorete; no Egito, Ísis; em Roma, Diana e Cibele; na Babilônia, nos tempos do profeta Daniel, Estar; na Grécia, Afrodite; entre os fenícios, Astarte, etc, etc. Nimrod, no Egito, recebeu o nome de Osíris. O Deus Sol Tammuz recebeu os seguintes nomes: no Egito, Horus; na Grécia, Dionísio e Adonis; em Roma, Atis; em Israel, Tammuz e Baal. E tem mais. Para terminar, reparem bem na comparação. O Deus Sol Tammuz nasceu sem relações sexuais, milagrosamente, segundo a história inventada por Semíramis, sua mãe. Jesus o Cristo nasceu de uma virgem por obra e graça do Espírito Santo. Tammuz, reencarnação do Deus Sol Nimrod. Tammuz é reencarnação do Deus Sol Nimrod. Portanto, ele também é Deus Sol. Jesus o Cristo é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Tammuz ressuscitou depois de 3 dias, segundo a sua mãe. Jesus o Cristo ressuscitou depois de 3 dias. 25 de dezembro, Tammuz desabrochou para uma nova vida, tornando-se o Deus Sol Tammuz. Diz a tradição que Jesus o Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. As mulheres choraram durante 3 dias a morte de Tammuz. As mulheres choraram a morte de Jesus por 3 dias. Entenderam, queridos irmãos e amigos? Esse é o nosso primeiro estudo. Nós temos mais 2 estudos. Aguardem. Os outros 2 é sequência desse. Meus queridos irmãos e amigos, inscrevam-se em nosso canal e nos apoiem nesse trabalho. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.